Então, o objetivo de hoje é o nosso terceiro encontro, né? Então, para quem não me conhece, para quem está aí na live, na nossa maratona pela primeira vez, meu nome é José Renato, né? E eu e o Ricardo, nós coordenamos o curso, junto com a Patrícia, no Interfísio Concursos, né? Nosso curso preparatório, tá? E hoje nós estamos no terceiro dia, tá? Para poder discutir o que a gente chama de máquinas de aprovação. Então, como a gente já começou a discutir ontem, né, a aprovação ela vai muito além de só do conteúdo, né? Então, a gente busca, num curso preparatório, estar muito próximo do aluno, mais próximo do aluno, né, dando suporte, não só no dia antes da prova, com dicas, mas desde o início, né, de como esse aluno ele pode otimizar seus estudos, né, trazer também motivação para ele, né, e num momento em que muitos alunos aí estão terminando, estão no último período, ou já são formados, mas estão tentando ingressar numa nova especialidade, veem no programa de residência uma oportunidade para poder praticar, né? Não só a questão teórica, mas também prática. Então, dentro desse mix de sentimentos, de realidades diferentes, né? Do nosso dia a dia de trabalho, estudo, e para quem está estudando também para finalizar a faculdade, enfim, a gente tenta e estar mais próximo e trazer, não digo soluções, não tem mágica, né? Fuja de quem queira mostrar para vocês uma fórmula mágica da aprovação. Não. O que a gente acredita é que a gente precisa ser constante, né? A gente tem um foco e a gente precisa trazer para o aluno ferramentas para que ele torne o estudo, né, o estudo para concurso, a preparação, seja para a residência ou para um concurso público, uma forma constante, né? Então, para quem já tem uma experiência maior, como a gente, daqui do curso preparatório, né, relacionado a concurso público, relacionado aos cursos de residência, a gente traz um pouquinho dessa bagagem para o aluno. Como? Tem uma frase acho que é a primeira frase que quem começa a se preparar para o concurso, ela escuta, né? Concurso não se faz para passar, se faz até passar, né? Então, a questão do concurso público, da aprovação, ela é consequência ali de pequenos, não só do estudo do conteúdo de fisioterapia, né, de políticas públicas, de legislação, de SUS, enfim, ela é um somatório ali de pequenas ações, né, que tornam esse processo de estudo algo constante, né? Nosso cérebro busca sempre boicotar, né? É muito mais difícil sentar para estudar do que ver uma série, né? Do que se distrair com outras questões. Quem aqui nunca sentou para estudar e lembrou que tem um armário que está um ano para ser arrumado, né? E ele vai lá e, naquele momento, ele acha que aquilo é mais importante do que o estudo. Na verdade, é nosso cérebro nos sabotando a todo momento, né? Então, tudo que a gente traz aqui de ferramenta é para tentar, né, trazer o aluno com esse objetivo, né, tentar trazer o aluno para esse foco. E eu gosto sempre de trazer um vídeo que eu mostro sempre para os alunos no início do curso preparatório, vou trazer hoje aqui, né, que a gente nunca acredita que a gente é capaz, né? Talvez as pessoas próximas acreditem mais na gente do que a gente mesmo. Então, tem um vídeo aqui que eu acho interessante. Ricardo, vê se vai sair o áudio aí. Eu coloquei para compartilhar com áudio, para a gente poder. Quem já viu, me desculpe, mas quem nunca viu o vídeo, presta atenção, que é um vídeo bem legal. La Áudio guitarra ok? especial para mí.
Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban y dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Y yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme. Pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo oí a alguien. Mi honey es lindísima. Se llama Lynn. Para mí es fuerza. No voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se afina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. You are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto.
Yo veo la mano, una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho, mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted decir sí. You are my God, and the rock on which I stand. I have found my place in your. E aí? Alguém chorando? Eu acho esse vídeo sensacional, né? E o resultado dele, aí, as últimas frases são importantíssimas, já. Será que a gente ainda tem a coragem de falar que a gente não consegue, né? Que a gente não pode? A gente pode muito mais do que a gente acredita. E trazendo isso no nosso contexto de concurso, né? A gente só precisa se planejar para isso, tá? Então, encontrar aí, responder essas perguntas, né? O que eu quero? Eu falo para todos os alunos, todo mundo vai responder que quer passar. Então, tá todo mundo com o mesmo sentimento ali, com a mesma vontade, né? Então, o que eu quero? Todo mundo quer passar, né? Mas eu não quero só passar, eu quero me preparar, porque quem se prepara para um concurso público, né? Vou colocar o concurso como um todo aqui, não só para residência, concurso público, ele busca se preparar, né? Porque amanhã lança um edital, você já está se preparando. E eu tenho certeza que o aluno que estiver com a gente aqui, eu tenho a certeza que ele vai sair muito melhor do que ele entrou, né? Muito melhor não só como conteúdo, mas como pessoa, como ser humano. Por quê? Porque ele vai passar pelo processo. O resultado final, né, a aprovação, ela é a consequência. Então, conheço eu posso dar o exemplo, já fui aprovado e não convocado em vários concursos, né? Mesmo assim é aquilo, né? Não fui convocado, não passei, ok, levanta, continua o quanto antes, né? Porque a gente precisa continuar, ter constância. Então, quando a gente traz esse conteúdo que a gente vai falar hoje, é exatamente um pouco disso, né? Trazer a preparação, o estudo, o processo como algo presente na vida do profissional, do aluno, né? E criar uma mente vitoriosa. Não confundam, né? Você ter uma mente vitoriosa, você estar seguro de si e seguro de quanto você preparou com soberba, né? Ou falta de humildade. Não é. Né? Então, quando você se prepara, você passa a ter uma mentalidade em que você tem pleno conhecimento do que você passou durante todo o processo. Então, ter uma mentalidade vitoriosa, estar preparado, estar confiante, isso é fundamental para quem está prestando concurso, né? Então, os alunos estão aí, absorvam esse conteúdo, né? São dicas, são pequenas mudanças na nossa vida que faz a diferença no final. Não é só estudar. Não é só pegar o conteúdo e estudar aleatoriamente, né? Então, Patrícia, Ricardo, se vocês quiserem complementar, interromper, fiquem à vontade, tá? Por favor. A gente está hoje aqui, uma apresentação e 3, 4, quem quiser falar um pouco aí, fica à vontade também, tá? Zé, falaram aqui no chat, aqui, ó. Esse Sim. vídeo é um tapa na cara da gente. Hã? Tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Consegue me ouvir? Tô, fala. Então, a Cindy já falou aqui que esse vídeo é um tapa na cara da gente.
A Stephanie concordou, a Dânia também. E a gente já viu muita gente boa, né, Zé? Tapa bom, tapa ruim, né, cara? Tapa bom, né? Com certeza. Motivação, né? A gente já viu Sim, muita gente boa chegar na hora da prova e tremer, né, cara? Mentalmente não sim, está preparado para isso e a gente estudou, se preparou, inteligente, fez a faculdade bem. E na hora da prova não está preparado mentalmente para aquele estresse, né? Não está exatamente. treinado Não para é aquilo só que isso é estudar, treinável, né? né? Não é só Isso, estudar, não é só estudar, a gente tem que treinar, é né? isso. Então, uma pergunta que é bem presente, né, que os alunos sempre perguntam para a gente: "Ei, professor, vai ter simulado?", né? Então, já adiantando aqui em relação ao nosso preparatório, vai ter simulado, né? A gente preza pela prática, a prática ela é fundamental, né? Mas o nosso simulado, eu, o Ricardo, a Patrícia, a gente conversou muito, a gente também não busca, a gente sabe... Oi? Abriu o microfone aí, né? A gente sabe que o preparatório, o concurso, ele é algo que é uma concorrência, né? É uma competição entre as pessoas. Mas a gente também, como no simulado, a gente não quer gerar esse clima de competitividade agora aqui. Essa competição já vai existir, né? A gente está aqui para preparar um grupo e lá na frente o que melhor se preparar vai ter maior chance de obter êxito. Então a gente vai ter um simulado online e 2 simulados presenciais, tá? E esses simulados presenciais vão simular mesmo o dia da prova. Então, tem horário de chegada, tem horário de início da prova, tem horário de fim de prova, enfim, a gente vai simular o dia de prova, né? E nós vamos divulgar o resultado, mas não vamos divulgar o resultado nominalmente, tá? Nós vamos divulgar o resultado com números aleatórios em que ninguém conhece o número do outro, só sabe o seu. Então, então, quando você receber o resultado, você vai saber, como aluno, como eu estou dentro daquela turma, né? E aí guarda para você e vai se preparar, enfim, até para a gente não gerar essa questão de competitividade dentro da turma, junto com os alunos, né? Já que o concurso em si já gera isso, né? A gente não quer criar nenhum tipo de clima não amistoso, já que a gente está se preparando junto aqui a um grupo, né? Uma turma do preparatório. Tá? Ricardo, você quer falar um pouquinho do panorama das provas aí que a gente apresentou, né? Cada um falou só da cardio, da respiratória, Sim, então eu trouxe aqui fala. os gráficos para a gente já começar a entrar nesse âmbito aí de prova, como são os programas aqui do Rio, principalmente, tá? Dou Isso. uma olhadinha aqui. Na hora Então que a for gente faz. comentar, você só me Tá, falar. beleza. Pode deixar. A gente faz um estudo retrospectivo das provas. Aqui a gente trouxe 2 exemplos, né? Que são 2 exemplos de residências aqui do Rio de Janeiro, são residências fortes aqui no Rio de Janeiro, bem concorridas, da UFRJ e da UERJ, e a gente traça o número de questões que existem nas provas em cada ano, tá? Então aqui é um percentual, vocês veem meu mouse? Não, meu marcador não, né? Não. Tá. Então aqui à direita a gente vê o percentual, vai de 0 a 100, obviamente, e aqui no eixo inferior, a gente vê os anos das provas, né, de residência. O FRJ à esquerda e o ERJ à direita. Então, a prova de cardiologia, por exemplo, as questões de cardiologia, por exemplo, são essas azuisinhas aqui, a gente observa a variação ao longo do tempo. Então, 2017, ali em torno de 15%, depois aumentou um pouquinho, 20%. 2019 não teve nenhuma prova, questão de cardiologia, e novamente voltando lá 20, 25 quase, e depois 15%. Então, oscilando aqui, vamos gerar uma média em torno de 15 a 20% de questões de cardiologia na prova da UFRJ. Respiratória e terapia intensiva, a gente vê que começou lá um pouco mais tímida, né, com poucas questões, de 17, 18 nenhuma, e aí depois de 19 começou a vir predominando nessas provas da UFRJ. 2019 aqui girando em torno de 20%, e esse percentual aumentando ao longo dos anos, né? Terapia intensiva e respiratória na prova da UFRJ
nos últimos 3 anos, a gente pode afirmar que foram as questões mais predominantes. Neuro em cinza, a gente vê aqui que no início predominava, depois começou a diminuir um pouco o número de questões, mas mantém um percentual importante aqui próximo de cardiologia. Ortopedia também, assim como o neuro, predominava inicialmente, depois diminuiu um pouco. Neoped, né? Neonatologia e pediatria. A gente tem questões, um grande percentual, tem uma margem importante de questões aqui de Neoped, é um perfil da prova da UFRJ. Então, todos os anos aqui com um número de questões importantes. E os outros são outros, mas não menos importantes, tá? Eu juntei em outros, porque senão ficaria inviável a gente conseguir visualizar várias cores. Contempla eletroterapia, geriatria, oncologia, deixa eu abrir aqui para ver o resto. Oncologia, hidroterapia chegou a cair também, já caiu hidroterapia, cinesiologia, ética e bioética, programas e políticas públicas e legislação da fisioterapia, tá? Não é SUS, tá? São programas e políticas públicas e legislação dentro da fisioterapia, anatomia e cinesiologia, biomecânica, órtese e prótese também cai. Então, isso vai variando dentro desses outros aqui, que a gente, conforme vocês forem tendo os módulos do curso, vocês vão visualizar o que são cada um desses outros, né? Já apresentar mais à frente isso, os módulos, então vocês vão visualizar o que faz parte desses outros. E na UERJ não muda muita coisa. A cardio tem lá um percentual razoável, assim como neuro e ortopedia, mas a predominância gira em torno da respiratória e terapia intensiva e neonatologia e pediatria, tá? E aqui outros também ocupando uma parcela pequena, mas não menos importante das questões. E é interessante a gente observar isso aqui, porque você pode falar, não, pô, outros aqui contemplam um monte de assuntos, são poucas questões, então vou deixar para lá. Não, isso faz muita diferença no cômputo final da nota de vocês. Então é importante quem está fazendo o curso, quem está fazendo o preparatório, que se atente a todos os módulos, né? Que consiga atender todos os módulos e que consiga fazer com que esse aprendizado dentro de cada módulo seja o máximo possível, né? Otimizar esse aprendizado dentro de cada módulo. Uma coisa também que a gente observa fazendo o estudo das questões... Fala aí, Zé, quer falar? Não sei se você vai abordar, mas assim, quando a gente pega a questão e avalia, a gente avalia também dentro da área de, por exemplo, terapia intensiva. Sim, o que cai em terapia intensiva. O que cai em terapia intensiva, porque isso a gente dá um norte para a gente, né? Para o módulo, traz aulas. Isso aí. Exatamente. Então, como o Zé Renato falou, a gente não faz só o estudo das especialidades de uma forma geral. A gente pega agora, assim, cardio. Então, sei lá, tem 10 questões de cardio em 2021. Dessas 10 questões, o que caiu? Caiu reabilitação cardíaca, caiu fisiologia, caiu pós-operatório ou alguma condição clínica do paciente, caiu fisiologia do exercício, caiu doenças vasculares. Enfim, a gente vai fazer também um apanhado disso que vai fazer o guia da preparação das nossas aulas, né? Do material escrito e do material apresentado para vocês. Então, tudo isso é feito minuciosamente nos últimos anos para que a gente consiga trazer o que é mais próximo da realidade dentro dos concursos. E uma característica aqui, como eu trouxe só duas residências, né, em especial, para a gente poder mostrar como é que a gente faz esse apanhado, a gente estuda também a característica da prova. Quando a gente vai fazer essa divisão por especialidade da UFRJ, a gente é fácil fazer isso. Respiratória é respiratória, cardio é cardio, neuro é neuro. As disciplinas, as especialidades não conversam entre si. A prova da UERJ tem uma característica um pouco diferente. Isso a gente aborda também ao longo do curso. A prova da UERJ, ela tem uma bibliografia particular, porque a bibliografia dela trabalha muito com diretriz, com consensos, o que é interessante para quem tem já uma experiência clínica. E, além disso, as questões são sempre baseadas em casos clínicos. Então, eu tenho questão que mistura oncologia com ortopedia, oncologia com neuro, eletroterapia com terapia intensiva,
por exemplo, cinesiologia com paciente cardiopata ou com a questão de cardiologia. Então, as questões, elas não têm um limite bem estabelecido. Elas têm um ponto de interseção entre algumas especialidades, o que traz um panorama interessante para o aluno, porque você tem que entender o que está sendo explicado e conseguir dizer o que é aquilo dentro do caso clínico. Não é uma questão meramente decoreba, como algumas provas que a gente vê por aí. São questões de mais raciocínio. E a gente consegue também mostrar a importância, por exemplo, desses outros aqui. Porque os outros que estão aqui, geralmente também estão conectados com neuro, com ortopedia, com cardio, com terapia intensiva, com neonatologia, enfim. As especialidades conversam muito entre si pela característica da prova. Então, tudo isso a gente vai trazer para vocês. A gente conversa, os professores são orientados a isso. A gente tem toda uma metodologia que a gente vai falar ao longo do dia de hoje, porque isso faz diferença. Isso é importante para caramba para a gente preparar o nosso material para mandar para vocês, tá? Tem alguma coisa para falar mais aí, Zé, desse slide? Então, basicamente isso. O próximo é o slide do Enari, né? Do Enari. Que é uma... O Enari, a gente pegou só do último ano, que trouxe uma característica bem interessante, né? O Enari fugiu um pouco do escopo das outras residências, porque metade da prova é terapia intensiva e respiratória. Terapia intensiva. Oi? Não, foi terapia intensiva. Terapia intensiva. A gente tem lá 25%, 23% de ortopedia. E o resto, ou seja, em torno de 27%, são os outros. Então, tem cinesiologia, eletroterapia, geriatria, ética e bioética e programas e políticas públicas. A gente não viu neuro, a gente não viu neopediatria e a gente não viu cardiologia. Então, fugiu um pouco daquele escopo que a gente observa nos principais programas de residência, tá? Então, mais uma vez, mostrando a importância desses outros, além das, desculpa chamar assim, mas das especialidades principais, tá? Principais porque são as que mais caem. Até porque a característica dos programas são diferentes. Hospitalar, né? Sim. Entendeu? Então, acaba tendo esse padrão. E lembrar que o Enari ele não tem uma bibliografia, né? Entendeu? Isso. Então, esse estudo é importante para a gente poder tentar, né, abordar o máximo possível das questões e dos assuntos, né? Então, isso a gente faz e vai orientar os professores na elaboração do material e das aulas. Né? Quem esteve com a gente nos 2 dias anteriores e quem puder assistir mais à frente, façam, até para dar o feedback para a gente de como foram esses 2 encontros anteriores. A gente fala um pouco sobre isso. Existem questões que trazem um gabarito conflitante na literatura. E a gente, nas aulas, a gente sempre aborda isso. Então, por exemplo, se uma questão X tem um gabarito lá, sei lá, qual a fração de ejeção é considerada normal? Estou falando aqui uma coisa que não é muito... Não está escrito em nada, tá? Estou tirando na minha cabeça. 60%, 70%. E tem um outro livro que fala que é 60% e outro que fala que é 50%. A gente vai trazer as 3 bibliografias, vai mostrar, o livro fulano de tal fala 70%, o livro fulano de tal fala 60%, e o outro livro fala 50%. Então, dependendo da prova que você for fazer, você tem que saber o que você está respondendo. Então, a gente traz tudo isso mastigado para vocês que vocês tenham uma tranquilidade maior na hora de estudar e não fiquem procurando todas as informações desesperadamente. Então, tudo isso é pensado também. E o curso preparatório também não termina quando as aulas terminam, né? É importante Sim. isso. A gente falar. É importante. A gente, depois das provas, né? Os professores, eu, Ricardo, os professores, a gente continua com os alunos, né? Em relação a recurso. Então, depois da prova, a gente corrige prova junto, vamos ver se cabe recurso, ajuda o aluno a elaborar, enfim. Não termina quando... Não acaba quando termina, né? Enfim. Já anulamos algumas questões por aí, né? Oi? Já conseguimos anular algumas questões. Não. E aí a nossa proposta é realmente diferenciada, porque a gente, no nosso cronograma, a gente termina as aulas na primeira quinzena de outubro, né? Até porque, baseado nas datas do ano anterior, a primeira prova começa ali na segunda quinzena de outubro, mês de novembro, dezembro e tem até em janeiro.
Então, terminou a aula não quer dizer que terminou o curso, né? A gente vai programar ações, a gente vai estar fazendo encontros, mesmo depois de terminar o conteúdo teórico, né? E esse suporte aí, ele continua em relação aos recursos, em relação a analisar a prova, enfim. Nossa proposta é o acompanhamento da turma, dos alunos aí até o fim, né? Vamos lá. E do início também, né, Zé, que a gente faz o estudo dos editais e traz isso mastigado também, né? Traz esses No início a gente vai entregar para os alunos um resumo dos editais dos anos anteriores, né? Isso aí. Pode haver mudança? Pode haver mudança. Isso aí acontece, mas o aluno já vai entrar sabendo, já vai receber, né, o que ele vai, um resumo dos editais anteriores em relação a conteúdo programático, bibliografia, como foi a data da prova, qual o valor que foi a inscrição dos anos anteriores, quantas vagas, como é dividida a prova, enfim, a regra do jogo a gente já apresenta antes para que o aluno já inicie o curso já sabendo, né? Porque uma coisa que é muito frequente, o aluno intensificar o estudo quando sai o edital. Isso aí ele vai correr atrás e vai embolar. A experiência que a gente já tem, né, de anos anteriores. Se esperar o edital sair para começar a focar, para começar realmente a estudar, quem começar agora já está à frente. Entendeu? Eu sei que o edital é um fator motivacional, né? É palpável, olha, já tem data, prova, então aí a tendência é aumentar. Então, a gente vai dar continuidade na apresentação, a gente vai ver que vamos começar, o aluno ele começa dentro de um ritmo, né, e deixa para intensificar ainda mais quando sair o edital lá no final, mas ele já tem que começar, né? Tem que dar o pontapé inicial. Mais alguma coisa, Ricardo, referente às questões? Não, isso. Só tem um relato da Dani aqui, ó. A Dani falou que tem um relato da Dani aqui no chat, ó. Depois de quase 10 anos de formado no ensino médio, conseguiu, através dos estudos, entrar na graduação, mesmo com as dificuldades dela. Sigo em frente e estou quase me formando. E agradeço muito aos meus professores que têm uma paciência de Jó comigo. Gratidão por tudo. Quem sabe, Dani, sabe da luta aí, sabe do quanto você tem sido perseverante. Então, parabéns aí, é seu, não nosso, tá? A gente tá aqui só não, mas é isso, né, cara? Concurso a gente tem a experiência, a gente convive com os alunos, né? Passa a conviver mais próximo e sabe das dificuldades, e cada vez mais são histórias que nos motiva, né? Cada vez mais conhecer a história do aluno. Vou passar aqui, né? Então vamos começar a falar um pouco do planejamento de estudo, né? Como é que eu planejo o meu estudo? Então, planejar o estudo, né? O ideal é através de pequenas metas, né? O nosso cérebro ele trabalha muito por recompensa, né? Então não adianta o aluno virar para mim, a gente vai sentar para planejar, fazer o cronograma e criar algo que é surreal, né? Isso desmotiva muitas vezes se o aluno não conseguir atingir a meta. Então, como é que a gente vai? A gente vai começar dividindo pequenas metas, atingindo metas, né? E aí aquela sensação boa que o seu organismo tem, olha, de dever cumprido, né? Então você vai, a partir de agora, você vai ter o dever cumprido atingindo a meta de estudo, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho caminhos, né? Tem o caminho da direita aí, o caminho da esquerda e várias bifurcações, vamos dizer assim, né? Coisas que me tiram muita atenção, me tiram foco, né? Então tem lá a possibilidade da festa, o maior ladrão de tempo que a gente tem na atualidade, que é o celular, né? A gente tem as séries, a gente tem nosso cérebro ali sempre tentando nos boicotar, porque o estudo, na verdade, ele não é o que mais prazeroso, vamos dizer assim, né? Então, o nosso cérebro ele sempre tenta nos boicotar, mas a gente tem que estar sempre indo de encontro a essa sensação que a gente tem, né, de procrastinar, essa sensação de deixar de lado, e o estudo vai ficando, e o preparatório, vou dizer que assim, é o somatório de pequenas ações,
né? Não é à toa que a gente tem uma escadinha aqui. São pequenas ações diárias, tá? Que somado no final traz o êxito. Então, a gente tem que se programar como a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, quando e quanto tempo, tá? Para a gente conseguir atingir o objetivo, né? Então, é palpável, tá ok? Dentro da nossa experiência, vocês estão podendo estar aqui conosco hoje. Eu já passei, já fui aprovado, o Ricardo já foi aprovado, né? Outros que estão aí na live, com certeza já foram aprovados em concursos anteriores, lá no Enem, né? Então, todo mundo aqui já fez o vestibular, todo mundo já foi aprovado, né? E posso dizer para os senhores que a sensação é muito boa, né? A gente tem a sensação do dever cumprido, de se preparar, mas olhar seu nome lá no diário oficial, tá? É muito boa, né? Então, o resultado, e eu conheço muitas pessoas que se prepararam, que passaram, e confesso para os senhores, eu não conheço ninguém que deu sorte. Concurso público é algo que a sorte é você estar muito bem preparado e estar muito bem no dia da prova, né? A sorte não vai ser você acertar uma questão, chutar a prova inteira, de Deus, e achar que vai passar. Isso não conheço ninguém que passou assim. Agora, sorte é você estar bem preparado e no dia ser o seu dia, né? Eu lembro bem quando eu fiz o concurso da Polícia Militar, foi lá em Niterói, a prova era 13h, fechava o portão meio-dia, né? Eu cheguei no Plaza de Niterói 10 da manhã, parei lá, fui tomar um café, comi alguma coisa, comecei a me concentrar e eu estava bem naquele dia, tá? Era o meu dia. Posso dizer que assim, a minha sensação naquele dia era: será que eu vou pegar aquela prova e vai ter alguma coisa que eu não sei? Tá? Não é falta de humildade, não. Era aquele dia, a sensação era boa, sabe? Aquele dia que você acorda e fala: cara, hoje é o meu dia, eu me preparei bem e hoje eu estou bem, né? Então, isso eu acho que é a sorte. Eu dei sorte daquele dia, tá? Muito bem, tudo deu certo. Eu fiz um caminho tranquilo até o local, entendeu? Então, isso é uma coisa que antes da prova a gente orienta o aluno, né, com dicas. Experimente o dia ali. Eu fui antes saber onde é que era a prova, tá? Na semana anterior eu fui saber onde é que era a prova, como é que era o trânsito naquele dia, naquele horário. Então, eu me programei. Então, eu não tive nenhuma intercorrência nesse meio. Então, eu cheguei bem para fazer a prova, tá? E, graças a Deus, deu tudo certo aí. Eu fui aprovado e passei. Então, tudo é o planejamento, tá? E confesso para os senhores que eu não tive isso lá no início. Eu não me planejava, não tinha como me planejar. E busquei me planejar nesse último concurso. E posso dizer que eu não tive a oportunidade que os senhores têm de ter isso muito mais próximo, né? Que hoje a gente tem. Isso eu estou falando de 12 anos atrás. Então, a gente estava falando de algo que não era tão presente quanto hoje, né? Nos cursos preparatórios para concurso. Então, aproveitem, tá? Porque a gente está trazendo aí muita coisa legal. Essa imagem de estudo, né? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho meus compromissos com a família, e como é que eu faço para aumentar o meu rendimento, né? Então, mais uma vez, são pequenas dicas. Então, aonde, como, né? Vamos começar a dizer que, assim, o estudar, não existe uma forma certa ou errada de estudar. Todo mundo aqui sabe como eu me adapto melhor ao estudo. Uns estudam lendo, outro num local totalmente silencioso, outros não são incomodados com barulho, mas a gente traz essa pirâmide aí de Glasser, né, que é a pirâmide do aprendizado. E tem um contexto do aprendizado da criança e do adulto. Então, somos adultos aqui, né? E o aprendizado do adulto, né, chamado de andragogia, ele é diferente da criança. A criança recebe informação.
quando a gente se prepara para concurso, a gente troca muita informação e o aprendizado é muito maior assim. Então, uma característica do curso preparatório é essa troca, é a troca do professor com o aluno. Então, a gente troca muito e assim todo mundo aprende nesse contexto, né? Então, a gente procura sair desse método aqui do topo da pirâmide, que absorve muito pouco conteúdo, que é o método passivo, e passa e orienta o aluno a se preparar através do estudo de um método ativo. Como é que eu faço para me preparar do método ativo? Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo nesse concurso, foi fundamental. Um ano antes, eu passei numa dinâmica e fui contratado para dar aula na graduação na Uniswan, onde eu permaneci durante 5 anos. E um ano antes do concurso, eu tive que preparar todas as minhas aulas para fisioterapia em cardiologia, fisioterapia respiratória e fisioterapia em terapia intensiva. E também dava uma outra disciplina chamada exames complementares. Então, eu tive que me preparar. Então, se você olhar essa pirâmide de aprendizado aqui, eu estou lá embaixo, na base. Né? Eu preparei aula para ensinar aos outros. Ou seja, dessa forma, eu absorvo 95% do conteúdo daquela aula. Então, eu consegui... Então, quando saiu o edital e preparatório, eu já estava muito bem preparado em relação ao conteúdo. Por quê? Porque eu fui obrigado a preparar isso. Né? Então, foi uma sorte que eu dei? Foi sorte. Né? Assim, as coisas foram acontecendo, né? E isso me auxiliou. Aí a pergunta, Zé Renato, então eu preparo uma aula para cada assunto? Difícil, né? Quando a gente está falando de residência. Mas a gente tem formas de aumentar a absorção do conteúdo através de praticar, através de questões. Então, está aí, praticar, né? Trocar informações, conversar, né? Então, debater sobre um assunto, isso aumenta o aprendizado. Então, você não precisa ensinar aos outros. Tem uma técnica em que você pega uma folha em branco, eu quero estudar um determinado assunto, então eu pego uma folha em branco e saio escrevendo tudo que eu sei daquele assunto. Né? Depois eu vou falando em voz alta todas essas informações e identifico ali, nesse momento, o que falta de informação e vou buscar. Então, isso é uma forma de você estudar, criar vamos dizer assim, um mapa mental sobre aquilo que você estudou, né? E estou falando em voz alta, estou como se eu estivesse apresentando aquele mapa mental. Então, isso aumenta demais a absorção do conteúdo, tá? E eu adoro essa frase aqui do Albert Einstein que diz, né? Se você não consegue explicar algo de forma simples, então você não entendeu o assunto o suficiente, né? Então, é tentar estudar e explicar de uma forma simples, né? Criar um mapa mental sobre aquele assunto no final, tentar explicar de uma forma simples, que assim você aumenta essa absorção do conteúdo. Isso é uma dica que a gente dá na hora do aluno estudar. Só que para isso precisa de tempo. Então, para isso eu preciso estar estudando, né? Está começando agora, porque a prova é daqui a 6 meses. E vou dizer para os senhores, são só 6 meses. Passa muito rápido, né? Que são 6 meses da nossa vida, aí, um semestre passa rápido. Então, a gente tem que começar o quanto antes, né? Por isso, o nosso curso ele começa dia 13 de maio, né, Ricardo? Inicia dia 13 de maio, que a gente precisa ter tempo. A gente vai iniciar com as aulas durante a semana, né? A gente vai ter um dia de semana, terça-feira ou quinta-feira e o sábado pela manhã, e aí a gente vai intensificando essas aulas até o final do curso, até que lá, mais próximo da prova, a gente vai ter, sim, aula terça, quinta e sábado de manhã. Terça e quinta à noite, sábado de manhã. Lembrando que todas as aulas ficarão gravadas, então os alunos vão ter acesso ilimitado dentro do ambiente do aluno, né? Vai ter acesso ilimitado às aulas. Quem não puder estar presente, vai lá, volta e vai buscar a aula, né? Assim como os senhores, quem não esteve presente nos 2 últimos dias aí, pega o link, dá uma escuta aí, né, Ricardinho? Vê a aula, que foi muito legal esses 2 últimos dias. É importante isso, Zé, dessa fragmentação do horário, porque
é humanamente impossível você manter o foco por 12 horas recebendo uma informação, ainda mais via computador. A gente Sim. dispersa, a gente não consegue. Então, a nossa opção de fazer um dia da semana à noite e o sábado pela manhã é justamente para que seja proveitoso. Porque senão jogar matéria é fácil. A gente fica aqui 12 horas falando, ninguém vai prestar atenção, desliga a tela, vai embora, vai fazer outra coisa. É A gente humanamente teve a impossível experiência você aí nos focar. últimos 8 anos, num curso Pois é, o preparatório, que a aula é sábado o dia inteiro. dia inteiro. E assim, eu já tive a experiência de dar aula sábado o dia inteiro e confesso que o sábado à tarde caía muito rendimento. E Depois do mesmo almoço quando eu acabava, né? dava aula só sábado à tarde, o aluno já estava muito esgotado. De forma presencial isso acontecia, de forma online, então, Inviável. não é proveitoso. Então, acreditem que fragmentar isso, ter um turno, 4 horas de aula, aí principalmente online, é mais que necessário. Tá? Além disso, é muito, muito cansativo para todos. E aí o objetivo não é alcançado, né? Nosso objetivo não é dar aula e jogar conteúdo. O nosso objetivo é preparar os alunos para aprovação, né? Então, eu quero que os alunos absorvam e aproveitem o máximo possível, tá? Então, pensando no ambiente de estudo, a gente tem algumas dicas aqui, tá? Não preciso ter o melhor local possível, esse quarto lindo de estudo, né? Então, o aluno precisa iniciar. Tem uma outra frase, né? Essas aulas assim são de frase, né? Faça o máximo que você possa com o que você tem, que aí você vai ter a oportunidade de fazer melhor posteriormente. Então, escolha um local. Ah, Zé Renato, eu vou estudar em casa ou fora de casa? Eu, particularmente, estudava na biblioteca da universidade, que é muito próximo da minha casa. Eu gostava de estudar lá, um ambiente de estudo silencioso, onde as pessoas estão ali para estudar. Então, essa é a minha questão. Mas quem estuda em casa, procurar um ambiente organizado, né? Isso é fundamental na hora de você estudar, saber o que vai estudar, onde está o material, um ambiente limpo, organizado, com iluminação. Quem puder estudar pela manhã, já tem estudos mostrando onde você absorve mais conteúdo, né? Seu cérebro está ali absorvendo mais conteúdo do que à noite. Mas, Zé Renato, eu estudo, eu trabalho, eu só tenho horário. Beleza, faz o melhor com o que você tem, com o que você pode, né? Busca uma cadeira confortável, uma temperatura agradável, né? Uma outra questão é sempre preparar o dia seguinte, porque o dia seguinte você vai sentar para estudar, você já vai saber o que vai estudar, não vai demorar para começar, né? E o demorar para começar não, vou começar sempre na hora fechada, né? São 9h34, não, 9h40 eu começo. Aí você pega o celular, se dispersa, deu 10 horas, você não começou. Então, sempre prepare o dia seguinte, tira o celular do ambiente, já foi demonstrado que mesmo desligado, se o celular permanecer no ambiente, ele tira a concentração. Então, o aluno tira o celular do ambiente, bota dentro de uma gaveta, no outro quarto, né? E vai estudar, que isso aumenta a sua concentração e seu foco. Uma outra dica, que não está escrito em lugar nenhum, mas eu já fazia e vi outras pessoas orientando também, é para quem estuda em casa, se for estudar pela manhã, troque de roupa, né? Então, se prepare, bote a roupa como se você fosse sair de casa, porque isso aumenta seu foco e sua concentração. Se você levantar, ainda estiver meio sonolento, vou estudar de pijama, é igual assistir aula do curso preparatório deitado, né? Cara, você vai dormir, você vai dispersar, você não está no foco, seu cérebro precisa estar focado, né? Então, você precisa ter um ambiente propício para isso. Então, são as orientações que a gente faz aí e vai acompanhando os alunos durante o curso, né? Então, são pequenas mudanças que, olha, quem tiver aí, anota, né? Porque faz a diferença no final. Quer complementar alguma coisa, Ricardo? Não, tinha um detalhe, isso tem alguns anos, antes da pandemia, eu dava uma aula aí, que o pessoal que é do IFE vai lembrar, de práticas assistivas. E é uma aula que você escreve um projeto. E os alunos Sim. reclamavam que nesse período tinha muitos projetos para escrever, que eles não tinham tempo. E aí eu lembrei de uma coisa que tinha me falado uma vez,
Eu fui buscar aqui no meu celular e mostrei para eles, e cada um foi olhar no seu celular o quanto tempo que você gastava do seu dia dentro do celular, ou usando. E mostrava o Exatamente. quanto tempo em cada aplicativo. Famosa PA, né, Milena? Deixa quieto isso, que essa aula está gravada. Então, o tempo que você gasta com o celular durante o dia já elimina toda a sua desculpa de não ter um tempo para estudar. Então, Sim. você está no ônibus indo para casa, pega alguma coisa para ler. A gente teve um exemplo aqui, né, Zé? A gente estava junto esse ano, no início do ano, aqui na piscina. O rapaz que é responsável por segurar as carteiras na piscina está se preparando para um Sim. concurso público. E ele ficava ali pegando as carteiras, conferindo os moradores. Quem não era morador, ele botava a fitinha. E ele estudando, fazendo questões de prova ali, do Fazendo trabalho. questão. Ele podia estar muito bem no celular, estou trabalhando aqui, mas estou no celular, mas estou trabalhando no meu horário. Ele aproveitou É. aquele horário que ele tinha de trabalho, a parte ociosa do trabalho, ele pegava e fazia questão. E isso chamou a atenção da gente, né? Do Zé Renato, ele até falou com o cara, conversou Sim. com o rapaz. Então, Ele você vai passar, cara. com certeza, Ele vai aproveitar o passar. seu tempo Se máximo propõe. que tem e eliminar essas desculpas. Então, esse tirar o celular do Sim. ambiente é sensacional. A Se gente, desliga a gente do não pode ser social. bom em dar desculpa, né, cara? A gente tem É que ser isso. bom em um monte de coisa, mas ser bom em dar desculpa Pois é. aí é um fracasso, né? Então, a gente pode. E outra coisa, Ricardo, que você estava falando exatamente isso. O celular, ele também é bem-vindo, né? Você pode ouvir uma aula, você pode assistir uma aula. A questão Mas é o como objetivo é você outro, usa, né? O né? objetivo é outro aí, Então, né? o celular ele pode ser uma ferramenta para você estudar. Eu Se tenho um você outro utilizar exemplo o aqui. celular, Zé, desse jeito, desliga todas as notificações de qualquer rede social, porque senão, Exatamente, de quando você notificação vier de rede pipocar, social, de qualquer coisa. Exatamente. Outra coisa falhou, esqueci. Eu ia falar alguma coisa do. cortei, foi mal. Questão de estudar em casa ou fora, quando a gente falar de programar aqui, tem alunos, por exemplo, que tem aula, depois vai para casa, por exemplo. E aí, dependendo do horário, tem muito tempo de trânsito até chegar em casa. Então, às vezes, ele pode se programar para ir para a própria biblioteca da faculdade e estudar durante 1 hora, que vai ser o suficiente para ele chegar, às vezes vai chegar na mesma hora depois, só não vai estar no engarrafamento, né? Então, a gente tem outras formas de poder garantir aí o estudo. Eu tenho um aluno que foi meu ex-aluno, que já passou em vários concursos, né? Ele diz que ele nem no carro ele nem escuta música, é só aula, porque ele trabalha longe, né? Viajando de casa, ele tem concurso em outra prefeitura, então ele vai ouvindo aula, ele vai, entendeu? Então ele usa os dispositivos para ajudá-lo, né? Então é o momento de se preparar para isso, né? A questão do... professor, estudo no papel ou no tablet? Aqui eu trouxe um mapa mental criado pela Débora, né, a nossa professora Débora Lima, do NeuroStudent. Ela começou a estudar e criar os mapas mentais, hoje é super conhecido aí, né, nas redes sociais. Ela disponibiliza, ela vende esse material, o nosso aluno vai ter uma condição muito, muito boa para adquirir esse material, tá? Então, ela faz os mapas mentais. Esse aqui é um exemplo do mapa mental que ela fez de acidente vascular cerebral. E ela estuda no tablet, né? Entre o papel e o tablet, o papel e o computador, o papel sempre ganha, tá? Então, mas o tablet também, com uma caneta, é também uma ferramenta que você tem para poder tira todos os aplicativos, as notificações, não conecta, né? Tira o Wi-Fi e vai estudar, porque a gente tem muito material digital hoje, apostila em PDF, livro em PDF. Então, o tablet ele facilita, né, para você transportar. Então, quem tiver acesso aí é mais uma ferramenta, mas o papel ele sempre ganha, né, em relação a foco, conteúdo, enfim. Mas a gente tem outras ferramentas também para auxiliar o aluno para o estudo, tá? Quem tiver pergunta, alguma coisa, pode colocar aí no chat, por favor. Deu mais um depoimento aqui que ela quando trabalhava, estudava no ônibus na hora do almoço, além de estudar em casa. É isso. Aproveitar o tempo que tem, né? Eu tenho, assim, por exemplo, a gente fala muito em praticar, né?
Só que fazer questão, por exemplo, aquele rapaz lá da piscina, ele estava ali fazendo questão, era o carnaval, né? Lembra? Era carnaval, piscina cheia, né? E ele estava ali fazendo questão. Mas ele está experimentando um ambiente que não é propício para fazer questão, mas ele está focado. Será que no dia da prova vai ter barulho? Ou não vai? Né? Ah, você vai fazer prova aqui na UERJ. Será que é dia de um jogo no Maracanã, em que o churrasco começa desde de manhã e vai ter barulho na porta da UERJ? E aí isso vai tirar a sua concentração? Então, assim, ele ali naquele momento, estou dando exemplo dele, tinha barulho, tinha pessoas chegando, passando, né? E ele estava focado. Então, por exemplo, eu vou, a partir de agora, né? Eu vou estudar, vou sair de casa, vou passar o final de semana, enfim, com a família, levo umas questões para fazer. Ah, tem barulho de criança, beleza, você está experimentando um ambiente diferente e está focado. O importante é estar no foco, né? Então, utilize todo o momento que vocês tenham para poder o quê? Focar no estudo, né? E aí, quando a gente faz um cronograma, que é a maior dificuldade dos alunos, né? Ter um cronograma, eu digo, tem que ter um cronograma real, um cronograma que você vá cumprir. Por quê? Porque você precisa atingir meta, né? Então, começa pequeno, cria rotina e vai aumentando. Depois a gente vai falar de tempo, né? O quanto a gente estuda de tempo. Mas então a gente cria um cronograma real. Como é que a gente vai criar isso? Né? Então você tem que planejar cada dia da semana. Então, de segunda a domingo, o que eu tenho para fazer? Não, eu estudo em tal horário, eu trabalho em tal horário, eu tenho as atividades em tal horário. Mapeia a sua semana e insere o estudo nela. Tá? Insere aí dois períodos de 1 hora ou um período de 2 horas, enfim. Você precisa inserir na sua semana o estudo. Então, tem que ser muito específico, senão não consegue atingir. Então, seja muito específico na hora de planejar a sua semana, mas você tem que dividir em atividades muito importantes, atividades importantes e atividades que não são importantes. Ok? Então, para isso, eu trouxe um segundo vídeo aí, para quem, não sei se vocês já viram, quem nunca viu, preste atenção, quem já viu, vai ver de novo, porque é um vídeo interessante, tá? Então, a gente traçando um paralelo, adoro esse vídeo, né? E traçando um paralelo, a gente precisa mapear a semana e saber o que realmente é importante, né? E tirar aí da nossa semana o arroz, né? Quanto mais arroz a gente tirar aí desse pote, né? Mais espaço a gente vai ter para coisas importantes e inserir o estudo nesse contexto. E aí, quando 70% das suas atividades forem muito importantes ou importantes, o jogo muda. Então, o estudo está aqui, ele é importante para o seu futuro, para passar no concurso, no seu planejamento.
Então, o jogo vai mudar quando 70% das suas atividades forem consideradas importantes. Tá? Então, esse mapeamento aí a gente ajuda o aluno a fazer, né? Óbvio, é individual, cada um tem o seu, e a gente vai ajudar a motivar, e cada um vai fazer o seu exercício de consciência aí, do que é importante, do que é menos importante, do que não acrescentem nada nesses próximos 6 meses, ou que eu posso tirar um pouquinho, diminuir, né, nesses próximos 6 meses, para poder me preparar. Tá? O cronograma em si, né? Então, a gente sempre planeja, é natural, vou fazer um cronograma de estudo. Então, segunda eu vou estudar fisioterapia respiratória, terça, onco, quarta, neuro, quinta, uma outra disciplina, vou terminar a disciplina e depois eu começo outra. E aí, a gente já viu que isso não funciona muito bem. Por quê? Se a gente tiver um problema e deixar de estudar na terça, eu deixei de estudar cardiologia, por exemplo. Quando é que eu vou estudar cardiologia? Então, a gente sempre fica nessa, né? Como a gente pode otimizar? Então, uma forma que a gente tem de fazer isso é através de ciclos. Deixa eu passar aqui, depois a gente volta aqui. Então, ao invés de eu colocar na semana dia fixo para estudar, eu vou colocar o quê? Ciclo, igual academia, ciclo A, ciclo B, né? Então, eu vou um dia, independente do dia da semana, eu vou estudar o ciclo A, que é SUS e Neuro. Vou anotar o início, e esse horário quebrado aqui é isso mesmo, tem que iniciar logo, começar logo, né? Então, por exemplo, no ciclo A, é terça-feira, ciclo A, SUS, estudei aqui próximo de 1 hora, anotei a observação, finalizei a Lei 8.080 e pratiquei 5 questões. Beleza. Intervalo de 15 a 20 minutos, né? E volta para uma outra disciplina totalmente diferente, que é neuro. Mais 1 hora de estudo, observação, eu estudei PRM, por exemplo, fiz 6 questões de prática. Na quarta-feira, pediatria, neo e cardio. Na quinta-feira eu tive um problema, na sexta eu vou para o ciclo C, terapia intensiva e onco. Então, eu não acumulo, né? Eu vou tendo de forma cíclica a orientação das disciplinas. Zé Renato, é mais fácil eu estudar a disciplina inteira e depois iniciar outra, ou eu faço dessa forma fragmentada? Quando você estuda a disciplina inteira, eu estudei ortopedia do início ao fim, eu vou ter a sensação de que eu sei. Por quê? Porque eu estou vivenciando. Mas será que você vai lembrar disso daqui a 3 meses, 4? Então, quando você estuda de forma fragmentada, né, cada dia uma disciplina diferente, e aí eu tenho mais dificuldade em cardio, por exemplo. Aí eu coloco cardio uma vez a mais, e aí quando eu for terminando, as disciplinas vão mudando, né, porque até eu tenho disciplinas com menos conteúdo, disciplina com mais conteúdo, então essa forma cíclica de estudar, ela vai se renovando. Então, a cada dia, você vai anotando, tá? E vai se adaptando. Zé Renato, essa é a única forma de estudar? Não, é uma orientação, né? O aluno pode iniciar e, Zé, para mim está dando certo, tá? Não está dando certo, eu prefiro da outra forma, como eu fazia. Aí cada um vai ficar à vontade, entendeu? Isso é só uma orientação para poder otimizar a forma de estudar, tá ok? Então, a gente vai fazer essa orientação, cada um cria seu ciclo, de acordo com as suas facilidades e dificuldades. É importante a gente identificar isso, né? O que eu tenho mais facilidade, o que eu tenho muito conteúdo. Por exemplo, se eu for estudar para um concurso generalista hoje, eu praticamente vou estudar muito pouco de terapia intensiva, né? Eu vou dar uma olhada na bibliografia, vou identificar os assuntos e vou estudar menos do que eu vou estudar pediatria, né? Porque eu preciso, é meu ponto fraco. Então, eu vou aumentar a minha carga de estudo em pediatria e vou fazer só manutenção da terapia intensiva e fisioterapia respiratória. Então, isso é individual, cada um, né? Cada um vai fazer o seu ciclo, cada um vai programar, e nós, eu, Ricardo, a gente vai estar aqui para ajudar cada um a criar a sua forma
de atingir suas metas e seu objetivo. Ah, Zé Renato, a minha meta era estudar 2 horas por dia na quinta-feira. Atingiu as 2 horas? Ok, encerra e você pode ter uma recompensa em ver um capítulo da série, por exemplo. E aí você está também trazendo uma recompensa para o seu cérebro. Ok, atingi a minha meta e tive uma recompensa. Amanhã, eu quero ter essa nova sensação de atingir meta e ter recompensa. E aí, naturalmente, você vai inserindo o estudo na sua rotina e cada vez mais você vai aumentando um pouquinho o horário, né? E aí vai conseguir fazer 2, 3 horas por dia de estudo, né? No final de semana, eu posso estudar 2 horas de manhã e mais 1 horinha à tarde, enfim, vai inserindo o estudo na tua rotina. Mas é importante também você saber o momento de iniciar e terminar aquele dia, atingiu aquela meta, ok, perfeito, e ter alguma forma de recompensa, tá? O que a gente orienta aqui? Então, a gente tem conteúdo, né, de 50 a 80 minutos, o que a literatura já mostrou que é o máximo que a gente permanece com foco, né? Então, 50 a 80 minutos de estudo de conteúdo, praticar algumas questões, ver o gabarito, né, e ver o que errou, tenta identificar aí, faz uma revisão. Então, você fecha o ciclo entre conteúdo, prática e revisão. Isso você consegue fazer entre 50, 60 minutos, 70 minutos, tá? De uma disciplina. Intervalozinho de 20 minutos, sem nada voltado para estudo, volta com uma outra disciplina totalmente diferente do que você estava estudando, para poder ativar seu cérebro também e manter o foco por mais 1 hora, mais 50, 60, 70 minutos. Assim, pessoal, durante 6 meses, vocês vão atingir um nível de conteúdo, um nível de preparação muito diferenciado, né? Não é fórmula mágica, é questão de inserir dentro do estudo como um hábito. Existem 2 tipos de hábito, né? Que são os hábitos dependentes e os hábitos independentes, vamos dizer assim, né? Um hábito independente, por exemplo, é escovar o dente. Independente de qualquer coisa, você vai escovar o dente todo dia, né? Ah, não tem pasta, vai com o dedo. Não tem escova, vai com o dedo, né? Quem nunca fez isso? Então, você vai procurar, você vai escovar o dente, né? Eu não gosto de afirmar, e alguns autores também dizem que isso não acontece, tá? Tornar o estudo um hábito independente, isso é difícil, mas tornar o estudo, que é um hábito dependente, você tem que iniciar, né? A tendência do seu cérebro é te boicotar, né? Tornar esse hábito, que é muito dependente, mais próximo do que é independente. Não vou dizer que é transformar, é muita audácia dizer que você vai transformar o estudo para um hábito independente, mas tornar uma rotina, né? Tornar esse hábito de estudar, esse hábito dependente, como uma rotina na sua preparação. Ao final dos 6 meses, lá na prova, a tendência é você relaxar, né? Diminuir. Você pegou aí, iniciou, diminui depois do pós-prova, mas lembrar que eu me preparei durante 6 meses, tenho conteúdo e está saindo edital para novos concursos, né? Então, quantos e quantos residentes aí a gente conhece, né, Ricardo, que se preparou, passou e logo depois, o quê? Passou no concurso público. Ah, Zé Renato, então o curso preparatório para residência me prepara para o concurso público? Óbvio, você tem conteúdo, né? E muitas vezes o conteúdo do edital do concurso público é o mesmo da prova de residência. Então, você já está à frente. Quantos e quantos residentes aí passaram no concurso público posteriormente, né? Ou até mesmo quem não obteve êxito na residência, logo depois fez um concurso e passou. Tá? Então, está se preparando agora na nossa primeira turma para o curso de residência, não quer dizer que você não esteja se preparando para o concurso público como um todo, né? Tem conteúdo extenso, né? Um conteúdo abrangente, e aí você já vai estar à frente quando sair um novo edital, por exemplo. Então, E pensando profissionalmente também, está se atualizando o tempo inteiro, né, cara? a todo momento, né? Pois Todo é. momento. É um curso de atualização que você faz
para ser aprovado em concursos públicos, residências. Sim, É para a vida isso. sim, com certeza. Outra coisa, me pergunto, quanto tempo eu vou estudar por dia, né? Quanto tempo eu preciso para estudar? Porque a gente mostra que 2 horas, 2 a 3 horas é o ideal, né? Então, inserir aí 2 horas, pode ser 2 períodos de 1 hora durante o dia, né? Mas estudar, que a gente diz, é o quê? Tá focado ali, tá? Eu estou ouvindo uma aula, isso aí é um a mais, né? Mas está sentado, focado, estudando, praticando, fazendo questão, isso aí, você tem que estar disposto aí a 2 horas por dia, e se puder aumentar um pouquinho lá para o final, chegar a 3 horas por dia, é o ideal, assim. Você vai ver que você vai sair de um patamar e vai atingir outro muito rápido, assim, né? De preparação para fazer prova. Vamos passar aqui. Isso é importante. A gente precisa estar num contexto de engajamento, né? Então, fez o cronograma, tenta engajar as pessoas mais próximas no seu sonho, né? Então, vai lá e mostra o cronograma, namorado, noivo, marido, esposa, namorada, mãe, pai, tio, tia, filho, enfim. Mostra aquele cronograma e mostra, olha, eu preciso nesse horário estudar, né? As pessoas passam a acreditar no seu sonho também, né? Então, é importante você estar num ambiente de pessoas que estão com o mesmo objetivo, né? Que vocês vão acabar te ajudando, né? Nessa preparação. Então, quando você faz o seu cronograma e tem muito bem descrito ali, olha, quinta-feira eu estudo de 8 da noite às 10. Então, sabe que quinta-feira vai todo mundo ali, você vai receber ajuda das pessoas, né? Não, eu vou te ajudar, eu posso cuidar do seu filho, eu posso passear com o seu cachorro, eu faço essa atividade de casa aqui para você, enfim, para você poder se preparar. Então, quando você tem algo palpável, um cronograma certinho, aquele ambiente ali se torna propício para o estudo, né? Então, é fundamental isso. Então, em relação ao planejamento, isso é um pouco do que eu trouxe, era para trazer para os senhores, para a gente falar. Agora, para finalizar aqui, eu tenho muito orgulho de ter eu, Ricardo, aqui, a Patrícia, a gente, nesses últimos meses, aí, trabalhou muito para poder trazer, e tenho muito orgulho de trazer aqui o nosso corpo docente. Vou falar rapidamente do nosso corpo docente, tá? Eu tive já experiências com curso preparatório, tá bom? Experiências negativas. Quando eu sentei para assistir aula, o professor ia fazer o mesmo concurso que eu. Cara, é inimaginável isso, porque inconscientemente ele não vai passar tudo, né, que ele sabe ali, porque eu estou sentado lá assistindo aula, eu sou concorrente do professor, né? Então, uma coisa que a gente preza muito no nosso corpo docente é um corpo docente com experiência em concurso, que já tenha passado, né? Que tem essa experiência anterior, não só na prova de residência, mas também em concurso público. Por exemplo, eu não fiz residência, porque me formei há 19 anos atrás, só tinha o programa da UERJ, preferi seguir no laboratório, fazer o mestrado, enfim, foi uma opção de vida não fazer a residência naquele momento. Tive grandes oportunidades lá no Fundante, diz que foi a nossa residência, foi até tema da live aí que a gente fez, está lá na nossa rede social, do Interfísio Concurso, né? Mas a gente... Oi? Primeira live que a gente fez. Primeira live, né? Então, a gente não tinha muito essa oportunidade, mas tenho experiência em concurso, então a gente pode trocar muita informação aqui. Então, quando falando, qual é o diferencial de fazer um curso preparatório? Então, no nosso curso, né, a gente preza por um corpo docente de professores concursados, com experiência nessa vibe de concurso, né? Material complementar com questões selecionadas, ultra selecionadas, posso dizer assim, dos anos anteriores, análise dos principais assuntos cobrados nos últimos anos, aí, como o Ricardo mostrou, acompanhamento do aluno no planejamento de estudo, tudo que eu falei anteriormente aí,
para os senhores, a gente vai ter o acompanhamento. O simulado, né, que a gente acha importante essa questão prática, essa vivência do aluno, né, tanto de forma online como presencial, a gente vai ter. As aulas vão estar disponibilizadas, né, como a gente já falado, e o auxílio pós-prova. A gente não vai abandonar vocês, não, né, o auxílio pós-prova é importante, né? E o curso preparatório ele te coloca junto de pessoas com o mesmo objetivo. Não só o corpo docente, como os outros alunos. E aí a gente vai ver que a turma cresce junto, né? A turma como um todo, né? O curso inteiro, a equipe cresce junto quando a gente tem o mesmo propósito. Tá? Uma outra diferencial do nosso curso é o certificado, né? Sim, As sim. provas de residência que tem a análise de título depois, a prova de título, os alunos saem com um certificado de atualização. Então, já conta Só o nosso, né? a prova. Oi? Só o nosso curso propicia isso. É um certificado de um curso de 220 horas que conta como título nas provas tanto de concurso quanto nas provas de análise de currículo para residência. Tá? Então, quem vai dar aula de SUS para os senhores, né, junto conosco, que é a Ana Maria Damasceno. Ana Maria é assistente social, tá? Especialista em serviço social pelo INCA, mestre em educação profissional, assistente social concursada do INTO, né, no Ministério da Saúde, tá? Especialista em gestão de emergência. A Ana Maria é uma pessoa sensacional, é uma professora sensacional. Ela é docente do curso de aperfeiçoamento multiprofissional lá no INTO, membro do Comitê de Ética e Pesquisa e atualmente é lotada na divisão de ensino do INTO, tá? Na residência multiprofissional também, junto lá, que eles estão elaborando o programa, que em breve será mais um programa de residência aí no Rio de Janeiro. Tá? Passar aqui, que são muitos, né? O professor Alex Oliveira vai dar aula de cinesiologia e biomecânica, graduado em fisioterapia pela Uniswan, foi meu aluno, tá? Docente também da Uniswan. Ricardinho, se eu esquecer algum detalhe aí, você complementa, tá? Mestre em ciências da reabilitação, pós-graduação em traumatortopedia, especialista pela Abrafito Cofito, é primeiro-tenente fisioterapeuta da Polícia Militar, fisioterapeuta concursado, né, estatutário da Prefeitura de Itaguaí, e 13 anos de experiência clínica e acadêmica aí, vai trazer muito para a gente, o Alex, grande professor também. Cássio, né? Cássio dá aula de pediatria e neonatologia. Cássio se formou lá na Universidade Federal do Amazonas, fez uma live com a gente para falar do programa de residência lá do Fernandes Figueira, né? Ele é especialista em saúde da criança e do adolescente pelo Fernandes Figueira, é ex-residente, tá? Passou em segundo lugar no programa de residência lá do Fernandes Figueira e passou em primeiro lugar na residência da UERJ, no mesmo ano. Escolheu o Fernandes Figueira. Mestre e doutorando em pesquisa aplicada à saúde da criança, fisioterapeuta da unidade de pacientes graves do Fernandes Figueira e preceptor de residência lá do Fernandes Figueira. Então, totalmente imbuído aí no programa de residência lá, né? Conhece bem o tema, excelente professor, tá? Coordena a fisioterapia pediátrica do Rios D'Or, trabalha com a Patrícia, foi uma grande indicação que a gente recebeu, tá? E é docente da pós-graduação da Interfísio também. Então, sucesso aí, excelente professor. Fala. Quem tem interesse em fazer prova para pediatria e neo, né? Vale a pena assistir essa live, cara. Foi bem esclarecedor o que ele falou. Falou sobre o Fernandes Figueira, falou sobre a experiência dele dentro do Fernandes Figueira, a experiência dele dentro da Universidade Federal do Amazonas, enfim. Foi bastante interessante. Eu acho que vale a pena quem pretende fazer a prova para o IFE assistir essa live lá atrás. Está lá no Instagram da Interfísio Cursos, tá? A Débora vai dar aula de anatomia, de órtese e prótese para a gente. A Débora é criadora do NeuroStudent, né, que faz os mapas mentais e vai disponibilizar aí para os nossos alunos. A Débora é fisioterapeuta, foi minha aluna também na Uniswan. Ela é mestre e doutora em ciência da reabilitação,
pós-graduado em fisioterapia neurofuncional, geriatria e gerontologia, especialista em fisioterapia neurofuncional pela Abrafim e pelo COFITO, fisioterapeuta da Orquestra da Maré do Amanhã. Tá? Então, a Débora, excelente professora. O curso vai iniciar com o módulo de anatomia, tá? Então, a Débora aí é o primeiro contato dos alunos com o nosso curso preparatório. Está super empolgada e a gente com a presença dela. Felipe Modesto, nosso amigo, foi meu veterano, né? Lá no Fundão, fisioterapeuta, mestre em engenharia biomédica, especialista em oncologia, especialista em fisioterapia e terapia intensiva pela Sobrafia, passou em primeiro colocado no concurso da FAB em 2008 e atualmente é chefe do serviço de fisioterapia do HC2 do INCA, né? Foi concursado também lá, né? Concursado, né? Passou no concurso do INCA e hoje chefia o serviço lá, vai dar aula de fisioterapia e oncologia para a gente. Vai ser sensacional também. Fala aí, Ricardo. Não, foi concursado no INCA, só acrescentei. Concursado no INCA. O Igor Macedo Tavares, né? Fisioterapeuta concursado no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, tá? Vai dar aula para a gente de traumatortopedia e reumatologia, doutorando em Ciências da Reabilitação pela Uniswan, mestre em Ciências da Reabilitação pela Uniswan e foi docente do curso de fisioterapia do IBMR entre 2019 e 2021. Então, também muito conteúdo, os alunos vão ficar... vão ter uma disciplina de traumatortopedia e reumatologia aí excelente também. Pupilo do Felipe Reis. O Igor, gente, Sim. só para colaborar... Patrícia, você estava aí, pode interromper a qualquer momento. O Igor, ele tem sido uma sensação no nosso meio, né, acadêmico, ele tem publicado vários artigos, e assim, a denominação dele o cara é fera, né? ele é fera e ele tem puxado um viés, né, para dor, e escreve esse nome que vai despontar. Desse mundo aí, desse mundo da cinética, das pessoas, da fisioterapia baseada em evidência. Esse é um nome que vem ganhando um destaque e tomando proporções assim, em paralelo com grandes nomes que já estão aí, ó. Sim, ele foi indicação do Felipe, né? Felipe Reis, que quem conhece ele. A Cíntia colocou aqui que ele é fera mesmo. Legal. E assim, o que me deixa feliz é um cara novo, né? Sim. E o Felipe falou muito bem dele, né? E o Felipe é sensacional também. O Felipe é um cara referência, muito que conhece aí, sabe o que eu estou falando. Eu já me apresentei aqui, vou trocar essa foto, não sou tão mal assim, essa cara de mal aí da foto, mas já me apresentei aqui, né? Vou dar aula de fisioterapia respiratória. Faltou um T aqui. Respiratória e terapia intensiva, tá? O Leonardo Fonseca vai dar aula de legislação para a gente. Então, ele atualmente é conselheiro do CREFITO 2, diretor técnico da Aflux, né? Docente auxiliar da pós-graduação da Interfísio, fisioterapeuta concursado pelo Ministério da Saúde, foi por muito tempo chefe de serviço lá no Servidores do Estado, né? Ele atualmente é assessor de planejamento da direção do Hospital Servidores do Estado e foi chefe aí durante 13 anos, 2007 a 2020. Eu conheço o Leonardo, trabalho com ele desde 2014 lá nos Servidores, e está sempre engajado no conselho, já teve no sindicato também, então é um tema que ele domina facilmente e amplamente, né? Com certeza. E o Léo, ele tem uma pegada política que eu considero inteligente, porque ele é uma pessoa ativa politicamente, mas sem os exageros, aquelas polarizações. É um cara que trata do assunto como tem que ser tratado, né? Ali, de uma forma que eu acho perfeita. É um nome de grande peso, né, para o time.
E eu conversei muito com ele e ele está empolgado e ele, pois é, eu já estava pensando várias formas de trazer de uma forma inteligente, né, as questões de legislação, não só ficar lendo lei aqui na aula, entendeu? Trazer algo mais dinâmico, algo voltado à realidade que hoje ele tem, né, de casos reais, né, trazer para a gente, para poder discutir com os alunos, que é realmente o que é cobrado, né? É o que vem caindo nas provas. Assim, Né? ficar lendo lei aqui qualquer um pode ler, né? Agora, ter essa experiência de pegar o conteúdo daquela lei e poder, daquela lei ou resolução, né? E poder aplicar a prática e trazer aqui é enriquecedor demais. Isso a Ana também faz muito bem, né? SUS, para quem aí... Eu não curto muito SUS, não, né? Só fico lendo, tem essa dificuldade, então eles trazem de uma forma muito diferenciada. O nosso ponto fraco aí. Maurício, né? Maurício Santana, vai dar aula de geriatria com a gente, além de super professor, nosso amigo aí, professor do curso de fisioterapia do IFRJ, doutor em ciências médicas pela UF, mestre em ciências da atividade física pela Universo, especialista em fisioterapia respiratória pela Asobrafir e pelo COFITO, né? O Maurício é professor concursado também do IFRJ, assim como o Ricardo, né? Então, temos pupilas do Maurício aqui, hein, presente. Já as pessoas vão se manifestando, né? O Maurício é sensacional, cara, que diferenciado demais. Muito feliz de tê-lo com a gente. E Maurício tem um passe caro, né? A gente comprou o passe do Maurício aí, né? Comprou um passe do Maurício. Maurício tem um passe caro, mas veio com a gente. Aceitou nosso projeto aí. Tá lesionado, mas tá valendo. Tá voltando, voltou a semana. Voltou a semana? Que bom. E aceitou estar com a gente. Então, pô, isso aí foi uma felicidade imensa quando ele aceitou nosso convite, que eu sei que... Quem conhece o projeto, né, Zé? Aceita e vem de coração. Aceita, né? Vem com a gente. Não é à toa que a gente está podendo apresentar esse corpo docente aí. O Ricardo, né? Já se apresentou aí no primeiro dia, né? Foi o meu calouro aí lá na UFRJ, mestre em ciências em engenharia biomédica pela COP, lá em 2007, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, né? Doutorando, vai terminar em breve, né? Pela COP, UFRJ, aí, docente do curso do IFRJ e docente do preparatório para concurso de residência desde 2009, junto comigo. A gente tem essa estrada junto aí, além de ser amigo pessoal aí, tem vasta experiência em concurso público, né? Você vai poder contar aí posteriormente aí sua experiência. Tiago, nossa mais nova contratação aí, vai estar com a gente, né, como professor convidado aí também para dar umas aulas de terapia intensiva e de exames complementares aí para a gente. Tiago foi meu colega de turma, meu amigo pessoal, meu padrinho de casamento, né? Então, muito feliz de tê-lo também. Mestre em Ciências e Farmacologia lá pela UFRJ, doutor em Ciências pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e docente do curso de Fisioterapia do IFRJ. Vai estar com a gente aí também. Grande prazer em tê-lo aqui. E para finalizar, né, a Zaira, que vai dar aula de Fisioterapia em Neuro, tá? Graduada pela UFRJ, pelas primeiras turmas da UFRJ, mestre em Ciências da Reabilitação pela Uniswan, oficial fisioterapeuta da Polícia Militar, aprovada no mesmo concurso que eu lá em 2010, né? Foi a prova de especialista. Se eu não me engano, a Zaira ficou em primeiro lugar em neuro. A Zaira foi em primeiro lugar. Ficou em primeiro lugar na especialidade longe dos outros. Hã? Bem longe do segundo. Ela ficou em primeiro lugar à frente e, cara, foi também uma felicidade ela ter aceitado estar com a gente nesse projeto. A professora, os alunos vão gostar muito. Né? E também já foi aprovada na Prefeitura de Porto Real e Aracaju. Então, vasta experiência em concurso também. Por fim, né, tem aquela frase que a gente sempre diz aí,
só vive o propósito quem suporta o processo. O processo ele não é fácil, né? Ele é árduo, requer foco, dedicação, mas não é impossível. Nem de longe é impossível. É possível, tá? Planejando é factível, é só sair um pouco da zona de conforto, que a gente diz, né? A aprovação em concurso ela é fora da zona de conforto. Então, é factível, a gente vivencia concurso público já há muito tempo, né, Ricardo? E a gente vê os alunos lá que são acompanhados por nós passando, né? Nós passamos, a gente vê aluno passando e não é à toa. É aluno que se planeja, aluno que foca, aluno que está vivenciando esse processo que a gente já vivenciou e vivencia agora de outro lado, né, no curso preparatório. Então, com muito prazer que eu termino a apresentação desse terceiro dia da maratona, maratona mesmo, né? Se torna, assim, já são 10h17, né? Então, mas foi muito prazeroso estar com vocês aqui. Eu vou interromper o meu compartilhamento aqui. Ok. Para a gente... agora que eu estou vendo o chat aqui. Depois eu vou olhar as mensagens aqui com Quem calma. puder abrir a janela, dar uma ajeitadinha no cabelo, ó, eu também estou Levando da no padrão cama. caseiro, para a gente fazer um print, porque, olha, essa foto com certeza vai fazer história, hein? Acabei de receber uma cola aqui. Posso falar? Fala aí. Ninguém sabe, tá? É que, assim, a minha esposa é enfermeira, né? E ela é preceptora de residência no INTO, tá? E ela está totalmente envolvida com as questões da residência de enfermagem, né? E hoje ela está na subchefia da residência lá do INTO de enfermagem. E ela me deu a cola aqui, que ela não quis entrar aqui, né? O MEC acaba de liberar 800 vagas para residência multiprofissional no Brasil, tá? Então, início do mês que vem tem reunião e talvez tenha edital no meio do ano aí para outros programas de residência que estão aí à beira de serem aprovados. Por exemplo, lá no INTO, a residência multiprofissional já está aprovada, porém necessitava da bolsa, né, da bolsa dos alunos. Então, o MEC precisa liberar essa bolsa, precisava liberar, e aí está tendo reunião. Então, notícia fresquinha aí, pode ser que a gente tenha outros programas de residência a partir desse ano, né? Legal. Então, mais aí um motivo para poder se preparar. Deixa eu colocar aqui, né, no já existente, assim, né? o atual governo ele quer reparar o que ele chamou de uma deficiência, uma estagnação, né, que houve nesses últimos anos. Então, o que se fala realmente é que bons, né, ares vão soprar para o lado de todo mundo da área multi. E assim, não só a residência, mas concursos também. Porque a gente hoje tem a ministra da Saúde, né, que é lá da Fiocruz, que está totalmente imbuída no processo de valorização do Sistema Único de Saúde, apesar de todas as questões políticas contra, né, que a gente sabe que tem. Hoje o Ministério da Saúde, a ministra da Saúde, e hoje, por exemplo, a diretoria, o DGH, né, que é daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, estão voltados mesmo para a valorização do SUS e a aprovação de programas de residência, né, é fundamental, né? Ensino e pesquisa dentro das unidades federais. Então, é isso. Boa notícia, excelente hein? notícia, excelente notícia. Pô, bem legal. Sim. Patrícia, quem puder, obviamente, né, abre aí a janela, que a Patrícia vai dar um print. Consegue visualizar todo mundo, Patrícia?
Consigo. Já soltei o cabelo. Ah, que bom ver. Conhecer todos. Os Sueli, nomes vão ganhando caras, Stephanie, né? a primeira de todas. A Stephanie chegou primeiro em todas as Mariana. aulas, hein? Tem que ser valorizado. Vamos lá, galera, quem puder, né, obviamente. Dânia também participou pra caramba. As pessoas que estão participando hoje, que bom, porque, né, a Thaisa, né, a Pamela, porque, poxa, para a gente, assim, é um prestígio, né, que vocês estejam aqui. Ou seja, no dia que pôde, esteve aqui. Sim. Ah, tem gente com a câmera aqui que não pode, mas... É, Olha, é tem um aqui que importante falou, preencher poxa, que o... pena. Mas tá aí, deixa o nome aí. Vamos Patrícia, lá. você podia explicar Isso. depois da... Ó, gente, a gente vai botar o link, tá, das aulas. Hoje a gente já baixou a gente já tinha baixado a terça, baixou a quarta e vai baixar essa. A gente vai colocar tudo. E quem não assistiu segunda e terça vai poder assistir. E são aulas sensacionais, porque são conteudistas e de uma forma assim, ó, passa rápido. Uma hora e meia, rapidinho, né? Pode ver no celular, porque assim é fácil, é o que eu falo assim, flui. A gente Que nem bom. vê a hora passar. Ótimo. Então, vou fazer o print, né? Só quem Isso, está aqui não está no grupo de WhatsApp, se puder entrar lá, né, para a gente mandar o link por lá. Tem que falar da vaga também, Patrícia, no concurso. No concurso. No Concurso, a vaga do congresso concurso. semana que vem. Vaga no concurso, Sim, então, infelizmente. vai ter certificado para quem participou, a gente vai estar enviando, por isso que houve esse formulário para vocês preencherem. E amanhã a gente vai juntar todas as pessoas e vai fazer um sorteio naquele sorteador, né? Aquele programazinho que tem, a gente vai filmar para poder ficar uma coisa, né, bem, Certinha, né? como é que a gente chama? Clara. E aí a gente vai dizer quem ganhou o sortudo do evento que acontece aqui no Rio, agora em maio, né? No Hotel Semana que Novo vem. Hotel. E é um congresso. 5 e 6, né? O congresso é 5 e 6 e 4 é o pré-congresso, né? Congresso. A gente vai estar lá, hein? A gente vai estar lá. Quem for sorteado ou quem não for e for ao congresso, vai lá tomar um café com a gente. A gente está com um No stand stand lá lá. para receber vocês, né? Assim, a gente monta stand em evento exatamente para confraternizar. É uma tradição e é para manter assim aquela chama acesa da confraternização, da projeção, é isso aí. E aí a gente vai colocar o resultado lá do sorteio e vamos entrar em contato com a pessoa também, tá bom? Eu estou torcendo para todo mundo, tá? Podia ter para todo mundo, né? Infelizmente só tem mais Podia ter uma pra todo vaga mundo. no congresso. Ah, mas Não o congresso fala isso, não, que congresso está poderia ter tudo lotado. para todo mundo. Isso aí é uma... Eu vivo isso todo dia. Thaís vai apresentar Vai. trabalho? Então, vou dar o Thaís. print. Vou Deixa sim, eu achar obrigada. aqui. Thaís já vai estar lá com a gente. Oi? Deixa eu ver se deu certo aqui. A Thaís vai apresentar trabalho. A Thaís é aluna do Maurício de iniciação Enviei científica. para vocês aí, se quiserem baixar, tá? Botei no chat a foto. Gente, eu sugiro que vocês postem nas redes sociais, coloquem, sabe por quê? E aí, assim, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos todos, a gente tem o currículo Lattes e também tem hoje o que as pessoas mais fica vendo, que é rede social. Então, coloca lá, 22 horas, 3 dias seguidos, estudando, é isso aí, papapá. E quem está te vendo já faz uau! E acredite que é isso. O que vale Patrícia, não é a qualquer um. embalagem. Não é qualquer um que fica, né? Sim. Então, é isso. É a resiliência mesmo, entendeu? Já sai na frente. É suportar o processo em si, que não é fácil, mas é isso, é aula, é
abdicar, é daquele pote mesmo, é pegar e tirar um pouco do arroz para colocar coisas importantes e poder inserir o estudo para a vida, né? Nós somos profissionais, a gente vai estudar o resto da vida, né? Desde que se forma até o dia da aposentadoria, e depois de se aposentar, você arruma outra coisa para estudar. Então, E a gente vocês vão sente amar, falta. porque ser fisioterapeuta é ser apaixonado pelo que faz. Então, assim, o que a gente fala, suportar o processo, suporta. Porque a gente, assim, ó, é tipo assim, não desiste. Provoca e é provocado. Sim, com certeza. Agradecer Gente, a eu presença vou de todo encerrar, mundo. porque senão a gente vai ter que ficar até mais tarde, porque tem conversa, mas eu sei que está tarde, Semana que vem a vocês gente vai bater um amanhã papo tem com quem estiver dia. lá, hein? Então, muito, muito obrigada. Zé, Ricardo, vocês podem finalizar, já fizeram os agradecimentos, e eu Então, encerro. pois é. Agradecer a presença de todo mundo que ficou os 3 dias, quem só pôde vir um dia. A gente entende a disponibilidade de todo mundo, a gente entende as dificuldades de cada um. E esperamos ter vocês com a gente daqui a 2 semanas, começando as aulas, né? Faltam 2 semanas para começar as aulas e 6 meses para a prova de residência. Então, se começar a pensar assim, bate um certo desespero, mas se vocês estiverem, como o Zé falou, se preparando, com o cronograma tudo ajeitadinho, azeitadinho, a gente consegue ter sucesso lá na frente. Ou a chance de sucesso aumenta, né? Melhor dizendo. Então, acho que vale a pena que todo mundo esteja junto desde o início para que a gente consiga ter maior chance de sucesso lá na frente, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos, obrigado pela Patrícia pelo suporte, obrigado ao Zé aí pelos 3 dias também juntos. Então, foi muito legal, foi muito prazeroso estar com vocês aqui. Boa noite Com para todos. certeza. Boa noite, foi ótimo. Falar do que a gente gosta, né? É prazeroso. Fazer o que gosta, né? Nós somos fisioterapeutas e atuar com fisioterapia é prazeroso. Falar do assunto que a gente gosta, do que a gente está estudando há anos aí. Então, tenho muito, muito orgulho, muito prazer de trabalhar dessa forma. E sei que todos que estão aqui suportando até o final é porque querem, né? Estão imbuídos em um projeto de vida. Não digo assim, Ricardo, no final eu tenho certeza que todos sairão melhores do que entraram. Sim. Com certeza absoluta. Todos sairão num outro patamar, inclusive eu, inclusive você, inclusive a Patrícia, que a gente está vivenciando todo esse processo de construção do curso, né? Ao final em dezembro, seremos outras pessoas com outras experiências de uma troca muito grande. Então, tenho certeza que já está sendo muito prazeroso e no final a gente vai... Como a gente conversou hoje mais cedo, né? O fato de você não passar nessa prova de agora não é um insucesso, não é um fracasso. Isso é um passo para as próximas provas você conseguir chegar onde você quer. Eu acho que é o processo. O importante é o processo mesmo. Eu não passei várias vezes e consegui passar, né? Anos depois. O Ricardo ficou em 7º colocado, 6 vagas, né? Eu fiquei em 2º, empatei em 1º lugar e perdi no desempate de um concurso ótimo. Então, assim, é a questão. Então, só tenho a agradecer pela presença de todos aqui no chat. A gente agradece. Que bom que vocês gostaram, né? Dão esse feedback para a gente, isso é muito importante. E até semana que vem a gente vai ter uma live falando de concurso, né? Vai ter uma live falando de preparação de concurso, com a experiência de uma outra profissional, da Natália, que é uma experiência interessante, que foi comigo, né? Foi a pessoa que ficou empatada comigo em 1º lugar, e no desempate ela passou e eu fiquei em 2º. Então, a gente vai ter uma troca muito interessante sobre como cada um se preparou, como foi a expectativa daquele momento, e o final a gente já sabe, né? O final já contei, todo mundo sabe que eu sempre conto essa história. Foi o Ricardo que me deu a notícia, né? Cara, você ficou em 2º. Eu falei, putz, só tinha uma vaga, cara. Você deu a notícia... Não foi tão boa assim. Mas a gente vai poder falar e vai poder trocar experiência aí na live da próxima semana. Se não me engano, quarta-feira, né? A gente já está fechando com a Natália certinho. Para quarta-feira a gente
tá? Nesse bate-papo aí semanal, né? Então, muito obrigado, não vou me estender mais. Beijo a todos, boa noite e foi ótimo. Boa noite Então, aí, pessoal. vou finalizar aqui, encerrar a reunião e falar uma coisa. Ricardo, Renato, né, vocês já estão na área acadêmica e também, né, passarem concursos, provavelmente desse grupo pode sair pessoas que venham ser colegas de vocês futuramente. Com certeza, não tenho certeza. dúvida Porque disso. isso é algo que acontece e a gente sabe disso, né? Demais. Então, Tanto que a Natália, ela foi minha aluna. isso aí. Então, assim, é isso aí. Tenho certeza, isso acontece. Amanhã a gente já tá junto, entendeu? Combinado. Se Deus quiser, abrindo mais gente. vagas para onde eu trabalho. Um beijo a todos. Amanhã dou notícias, falo lá no nosso grupo do WhatsApp. Podem falar, adoro interagir, já perceberam. E a gente dá todas as informações lá do certificado, reforça de novo como é que vai ser, sorteio e os links das aulas gravadas, tá bom? E assistam as aulas Fiquem com anteriores. Deus. Isso aí. Boa Mais noite uma aí, vez, pessoal. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.